Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Todos acharam? Hebreus 8 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Verso 5. Coloque os seus olhos na sua Bíblia. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas, de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Amém, irmãos? Vamos orar, curve a sua fronte, vamos pedir ao Senhor a direção dEle e a iluminação dEle para que nós possamos entender a sua palavra. Senhor, nosso Deus, no precioso nome do Teu Filho Jesus é que nos apresentamos mais uma vez a Ti e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Senhor, Tu mesmo disseste que foi o Espírito Santo que impeliu os homens santos a escreverem a Escritura, e que ela é divinamente inspirada, apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E é esse nosso desejo, Senhor, estejamos prontos para cooperar contigo na edificação da Tua casa. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Fala conosco, Senhor, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. É a nossa oração no precioso nome do Teu Filho. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre uma casa nos moldes de Deus. É bem interessante, irmãos, porque os seres humanos, quando eles estão envolvidos em qualquer tipo de construção, talvez você já, dependendo da sua idade, participou disso, né? Se contrata um arquiteto para fazer um modelo ou uma planta daquilo que você quer que seja a sua construção. Depois que concluída essa planta, então você começa a sua obra. Quem já teve essa experiência? Isso simplesmente, irmãos, demonstra que com a nossa racionalidade nós expressamos aquilo que as Escrituras chamam da imagem de Deus. E Deus é um Deus assim. Deus é um Deus que decidiu ter uma casa entre os homens. E Ele fez o mesmo. Ele começou com uma planta, e tudo que houvesse nessa casa deveria ser feito no modelo que Ele havia planejado. Então Deus tem uma casa, e essa casa deve ser aos moldes dEle, segundo o seu paradigma. Os irmãos creem nisso, irmãos? Mas a verdade, irmãos, é que muito tem se mudado das ordens de Deus. Como é que nós sabemos já lá no Antigo Testamento que Deus havia proposto ter uma casa? Quando nós abrimos, por exemplo, em Êxodo, capítulo 25, no texto anterior a Moisés começar a edificar um tabernáculo para Deus, o Senhor disse assim a Moisés: me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis.
Então Moisés não tinha autorização para mexer em nada, segundo a sua preferência. Tudo devia ser feito, como nós lemos no texto: faças todas as coisas conforme o modelo que tem se apresentado no monte. Isso é uma verdade suprema, irmãos. No verso 5 nos diz assim, que aqueles sacerdotes terrenos ministram conforme figuras e sombra das coisas celestes. Isso nos lembra também, por exemplo, João capítulo 15. Jesus fala uma frase enigmática. Ele fala, tanto no verso 1 como no verso 5, eu sou o quê? A videira verdadeira. Então, as coisas da terra são sombras e figuras das coisas celestes. Me lembro daquele devocional que nós gravamos do irmão André Murray, né? A videira verdadeira, 30 dias. E ele dizia que quando nós olhamos para as videiras, para aquelas parreiras de uva, nós devemos lembrar da videira verdadeira, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é aquele por meio do qual toda a seiva de vida vem para que nós possamos dar frutos. Ele é a videira verdadeira, e todas as videiras dessa terra apontavam para Ele. Então, tudo no mundo visível deveria apontar para esse mundo real e verdadeiro, que é invisível em Deus. Nesse texto que nós mencionamos, irmãos, de Hebreus capítulo 8, nós temos essa mensagem do tabernáculo. Na presença imediata de Deus, onde o sumo sacerdote está. Agora não mais aquele tabernáculo terrestre. Qual tabernáculo? O celestial. É isso que o texto seu diz aí. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote. Onde está esse sumo sacerdote, irmãos? Assentado à destra do trono da majestade nos céus. O livro de Hebreus, ele está aí para nos evidenciar as glórias da pessoa e da obra de Cristo. Os irmãos lembram, por exemplo, no capítulo 1, verso 1, onde nos diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho. E Ele começa a descrever esse Filho lá no capítulo 1. Ele diz que esse Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Este Filho, Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Por esse Filho, Ele fez o universo. Ele é aquele que no capítulo 3, verso 6, está sobre sua casa. E é bem importante quebrar os nossos paradigmas e introduzir as verdades de Deus. O que diz em Hebreus capítulo 3, verso 6? Que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que haviam de vir. Porém, Cristo, como Filho, sobre o que, irmãos? Sobre a sua casa. Como é que continua o texto, irmãos? Qual casa somos? Nós. Então, no projeto de Deus, não estavam paredes de tijolos, não estava um lugar que você vai no domingo, não estava um lugar onde você esqueceu o seu guarda-chuva, onde você estacionou seu carro. Estava o corpo dos redimidos, que juntos formam a casa de Deus, sobre a qual Cristo está como cabeça. Amém? Isso é o que envolve o propósito eterno de Deus. Então, esse texto nos fala de Cristo assentado à destra de Deus como nosso sumo sacerdote. E o verso 5 diz que tudo aquilo que deveria ocorrer naquela época no tabernáculo devia apontar para este momento. Aqueles homens ministravam coisas terrenas e não passavam de figuras e sombras das coisas celestes. Então, nós precisamos entender o que significa isso, irmãos. A ideia da palavra modelo aqui, que você tem no verso 5, é a palavra tupos, que significa uma figura formada por um golpe ou uma impressão. Por isso que se dá a ideia de modelo, exemplo, padrão, paradigma. Então Deus tem um modelo, um padrão, um paradigma para a sua casa. Que importante isso, né, irmãos? Então, segundo as Escrituras, irmãos, nós podemos concluir
que toda essa realidade visível que estava no tabernáculo, que estava no templo, que estava depois no segundo templo ou no templo de Herodes, deveria apontar para este modelo celestial que está imediatamente à destra de Deus. Amém? Ou seja, nada na casa de Deus pode ser feito com suas boas ideias. Você tem muitas boas ideias, não tem? Você tem muitas sugestões para dar para Deus sobre muitos temas. Você não tem? Eu tenho, irmãos. Eu sempre tenho como decidir as coisas, como resolver as coisas e achar saídas para as coisas segundo as minhas próprias ideias. Mas tudo deve ser feito na casa de Deus conforme o molde divino. Qual é a realidade que nós encontramos da igreja hoje, irmãos? É essa? Não, irmãos. A igreja está cheia de frívolas novidades. Nós estamos na época do marketing, nós estamos na época da propaganda, nós estamos na época das técnicas e que trazem lucro para todos os segmentos. Nós estamos na época daquelas maneiras elaboradas para que haja engajamento. Nós estamos na época de trazer adeptos para os movimentos religiosos. Será que nós estamos autorizados a usar essas técnicas na casa de Deus, irmãos? Segundo esse texto que nós estamos lendo? O que os irmãos acham, irmãos? A casa de Deus, ela deve ser edificada conforme os moldes de Deus. Amém? E um dos princípios governantes da nossa era é o pragmatismo. Sabe o que significa isso? Se funciona, se dá certo, então nós podemos fazer. Isso é o pragmatismo. O pragmatismo é, se alguma coisa dá certo, é lícito que se faça. O que mais nós ouvimos hoje é, funciona, ótimo, vamos fazer isso. Vamos pegar os modelos de crescimento de igreja, ou vamos pegar as igrejas, entre aspas, que deu certo, e vamos implantar os modelos semelhantes a elas. Isso se chama pragmatismo. Mas isso é fazer o contrário do que está estabelecido nos moldes divinos. Isso é fazer a mesma coisa que Nadab e Abiú fez em Levítico capítulo 10. É apresentar na presença de Deus fogo estranho. Isso é fazer a mesma coisa que nós encontramos em 2 Samuel capítulo 6, quando eles tiveram a brilhante ideia de levar a arca de Deus em cima de um carro de boi. E o que aconteceu com o homem que foi segurar a arca enquanto ela caía? Morreu, foi fulminado por Deus na obra. Porque a lei dizia que a arca de Deus deveria ser levada sobre os ombros dos levitas. Essa era a forma de Deus, o modelo de Deus. E Deus só tem compromisso com isso, irmãos, não com as nossas boas ideias. Então a igreja de Deus, irmãos, ela é fundada, ela é estabelecida, ela é edificada sob os moldes de Deus. Ela foi projetada por Deus desde toda a eternidade, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, também em Efésios capítulo 1, verso 4. Deus estabeleceu este propósito para nós desde toda a eternidade. Tudo que existe na igreja, tudo que acontece na igreja, deve ser formado por esse molde divino, não pelas nossas ideias. Isso é uma afronta a Deus, irmãos, quando nós impomos as nossas ideias, ao invés de nos conformarmos ao propósito divino. Então, a semelhança do tabernáculo de Moisés, que Moisés edificou, como, irmãos? Verso 5, segundo o modelo que foi te mostrado no monte. Não de outro jeito. É assim, a essa semelhança, que a igreja deve ser edificada aos moldes de Deus. Aliás, muitas passagens bíblicas nos evidenciam que esta é uma verdade. Então, a Bíblia, irmãos, contém tudo aquilo que diz respeito à igreja e como devemos nos portar nela. Os irmãos lembram de 1 Timóteo capítulo 3, verso 15? Depois de dar instruções de como deveriam ser os presbíteros e os diáconos, Paulo diz a Timóteo, estas coisas vos escrevi para que, se eu tardar, ele diz a Timóteo, fique ciente de como se deve proceder, como se deve andar
na igreja de Deus, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ele diz, coluna e baluarte da verdade. Depois ele fala sobre o mistério da piedade. Então, o que nós podemos fazer, ou o que nós não podemos fazer, como funcionam as reuniões, como é o culto a Deus, como nos devemos apresentar diante de Deus, o que pode ser praticado, o que não pode ser praticado, como é o governo da igreja, como funcionam os membros, como eles crescem, como eles são edificados juntos, como eles se edificam, como trabalham juntos, cada um na sua função. Tudo isso nós encontramos nas Escrituras, não fora delas. Como ganhar almas, qual é a pregação do Evangelho, como crescermos como povo de Deus, como amadurecermos em Deus, como termos uma vida santa, como deve ser o culto a Deus. Tudo isso nós conhecemos ao lermos as Escrituras. Interessante, né, irmãos? Cada um de nós aqui vem de um contexto diferente, está acostumado com coisas diferentes. Temos os nossos paradigmas nas nossas cabeças. E Deus precisa desconstruir os seus paradigmas e colocar na sua mente e na minha mente os dele, né? Eu ouvia há uma semana atrás que alguém dizia que achava muito estranho como nos reunimos, né? As pessoas, elas tendem a fazer associações, né, para compreender. E como nós viemos de casas, então, como nós nos sentávamos nas nossas casas, quando não coube mais lugar, nós estamos sentados aqui, né? Aí as pessoas dizem, não, mas eles só ficam sentados, não é? E já colocam um rótulo sobre você. A igreja dos irmãos que só ficam sentados, né? Sem perceber que na igreja você pode estar sentado em pé, no chão, onde você quiser, desde que você esteja se portando com reverência na comunhão que você tem com Deus. Ah, mas não tem liturgia. Não tem liturgia? Né? Então vira uma bagunça. Será que vira uma bagunça, irmãos? Será que nós temos que fazer um script da nossa reunião? Onde você encontra um script de reunião nas Escrituras? Você encontra o contrário. Você encontra que quem governa a igreja, as reuniões da igreja, é o Espírito Santo. Por exemplo, 1 Coríntios 14, verso 26. Quando vos reunir, irmãos, cada um de vós tem. Então você não veio buscar alguma coisa, você veio trazer, né? Quando você se reúne como igreja, você tem uma responsabilidade na edificação da igreja. Não só receber, porque melhor é dar do que receber. Você veio para ser servido e não para servir. Mas nós estamos acostumados a ser servidos. Estamos acostumados a ouvir uma mensagem que encanta o nosso coração. Estamos acostumados a ser afagados na nossa alma. Estamos acostumados a não ser confrontados com a verdade, a ouvir alguma mensagem motivacional. E por isso, o que acontece? Nós estranhamos uma reunião da igreja, né? Ou nós estamos acostumados com um barulho muito alto, com gritaria, com pulos, né? Esse mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios fala um pouco sobre a ordem do culto. E fala que tudo deve ser feito com edificação. E fala sobre profecias, línguas, como deve se proceder, num tipo de reunião que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 14. Temos outras reuniões da igreja. Como devem ser? Como devem ser as reuniões de oração? Como devem ser as reuniões do ministério da palavra? Como devem ser reuniões de presbitério? Como devem ser reuniões de ensino? Como devem ser reuniões de obra? Isso está na Escritura, irmãos. Como devemos cultuar a Deus? De que maneira nos apresentamos na presença de Deus? Tudo isso deve ser feito aos moldes de Deus. Não aos moldes de uma denominação, de uma instituição, da A, B ou C. Não, aos moldes de Deus. Precisamos ter um retorno às Escrituras e ver o que as Escrituras nos dizem. Esse é o princípio normatizador do culto.
É por esse princípio que se governa o culto. Interessante, irmãos. Se eu for na casa do Isa, quem que governa a casa do Isa? É o Israel, não é verdade? E eu começar a mexer as coisas na casa dele de lugar, o que vai acontecer comigo? Ele vai me pegar e jogar para fora da casa dele. Vai dizer para mim o que, irmãos? Quem manda na minha casa sou eu. Né? Se eu for na sua casa e dizer, essa geladeira não está legal aqui, irmão, acho que tem que colocar para lá. Acho que você tem que trocar o quarto, botar a cozinha para cá, botar o quarto para lá. O que você vai pensar disso, irmão? Você vai pensar já automaticamente, imediatamente, a casa é minha. Quem manda aqui sou eu. Mas nós não pensamos assim com a casa de Deus. A casa de Deus, quem manda é o próprio Deus. Segundo Paulo, em Atos capítulo 20, verso 28, é assim porque ele a comprou com o seu próprio sangue. Porque ela pertence a ele. Ele é o dono dela. Ele está sob a casa dele. Ele que edifica a sua igreja. Nós somos colaboradores por pura graça e misericórdia de Deus. E devemos nos portar reverentemente na casa de Deus. Por isso que Paulo lembra Timóteo: Timóteo, se eu tardar, você deve estar ciente de como você deve andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmamento da verdade, a depositária da verdade. A igreja, irmãos, nesses moldes bíblicos, ela não é uma organização, ela é um organismo vivo. Então, as coisas, isso é uma coisa que nos é muito difícil de compreender, porque um organismo, irmãos, como o corpo humano, que é a figura que a Bíblia usa, é muito complexo. Então nós temos bastante dificuldade de entender. Nós precisamos organizar as coisas, porque para nós elas têm que estar estáticas, elas têm que estar cada uma no seu devido lugar, e há muita complexidade no organismo, como é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que você faz parte do corpo de Cristo, irmãos. Diz que você é um membro do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Diz 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, que todos nós, sendo muitos, fomos batizados num só corpo. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, Deus fez Cristo cabeça sobre todas as coisas, e para ser esse cabeça sobre todas as coisas, Ele o deu à igreja, e o texto diz, a qual é o seu corpo, do qual nós somos membros. A igreja não é uma organização religiosa, a igreja é um organismo vivo. É vivo, está em movimento e é composta de muitos membros. Não é uma instituição que tem presidente, vice-presidente, conselho. Não é uma entidade natural. É um corpo místico e espiritual. Tem a sua expressão universal, de todos os salvos, em todas as partes do mundo, de todas as eras, e tem a sua expressão menor, que é a sua expressão local, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Filipos, a igreja de Deus que está em Laodiceia, a igreja de Deus que está em Joinville, a igreja de Deus que está em Jaraguá do Sul, composta de todos os filhos de Deus, nascidos de novo naquela mesma cidade, nascidos de Deus, gerados por Deus, sendo assim, sendo membros do corpo de Cristo. Então, a igreja não é um organismo, não é uma organização, é um organismo. Então, se nós pensarmos no corpo humano e seus diversos membros e funções específicas, nós vamos ter ideia da diversidade e da complexidade que existe nisso. E assim é a igreja, o corpo de Cristo. E quem é o modelo desse corpo, irmãos? Quem é o modelo desse corpo? Atos capítulo 9, Paulo pegou cartas dos principais sacerdotes para ir em Damasco perseguir os do caminho. E a Bíblia diz que ao meio-dia uma luz mais resplandecente que o sol brilhou sobre ele, ele caiu por terra, e ele ouviu uma voz vinda do céu, que dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E ele perguntou para o Senhor: quem é, Senhor?
O que foi a resposta, irmãos? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Para onde ele estava indo, irmãos? Para Damasco. Estava indo perseguir quem, irmãos? Os do caminho. E quando ele mexeu com os membros, a cabeça exaltada dessa de Deus reivindicou sua autoridade. Porque quando ele mexia com os membros do corpo de Cristo, ele estava mexendo com o próprio Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Jesus é esse modelo. Jesus é a vida do corpo, através do seu bendito Espírito Santo. É nele que nós fomos incluídos. Amém, irmãos? Nesse corpo místico. Ele é o padrão desse corpo místico. Nós não podemos fazer nada que Jesus não faria. Ele nos deu o exemplo, como diz 1 de Pedro capítulo 2, para seguirmos os seus passos em tudo. Mas, irmãos, às vezes, nós temos bastante habilidade para fazer a seguinte pergunta: me diga o que eu devo fazer, o que é certo. Eu vou seguir tudo à risca. Então, a Bíblia diz que a igreja é assim, irmão. Então eu quero ser fiel a Deus em tudo, e eu quero fazer cada coisa conforme o que a Bíblia diz. Mas não é assim que funciona na igreja, irmãos. O essencial da igreja é a vida. A essência da igreja é a vida de Cristo. A igreja não se resume a formas exteriores. É uma questão de vida interior. Então, existe o perigo daqueles que são mais sistemáticos, de fazer uma busca e encontrar todos os padrões bíblicos, isso acontece bastante, em cada área, e tentar produzi-los por meios naturais. O que vai acontecer se fizermos isso? Vamos fracassar, irmãos. Nós pensamos assim: devemos fazer o que Cristo faria nesta situação ou nesta situação. Mas muitas vezes nós pensamos assim, desligados dele, irmãos. E o que acontece? Está tudo bonito por fora, não é? Parece um sepulcro de mármore, um jazigo de mármore lindo, sem realidade, sem vida. Então, o governo da igreja é plural. Os presbíteros governam a igreja. Então, vamos criar um presbitério. Aí nós procuramos irmão, esse ali eu acho que dá para presbítero, dá certo. Esse ali é mais centrado, esse aqui também, né? Vou chamar esse ali. Quem governa a igreja, irmãos? Quem governa a igreja, irmãos? Quem que chama, quem estabelece, quem... Atos capítulo 20, verso 27 e 28. Paulo falando aos presbíteros de Éfeso, o que ele diz a eles? Atentai por vós e por todo o rebanho de Deus, sob o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quem constituiu? Quem levanta? Quem estabelece? Quem é, irmãos? Então eu penso que eu devo fazer tudo assim, não, então é plural. Então, a partir de amanhã o Jaime, o irmão, aquele lá, vamos chamar os presbíteros, vamos chamar os diáconos, vamos chamar os irmãos que servem, vamos levantar os irmãos. É assim que funciona, irmãos. Na sua casa pode ser, se você abrir uma igreja pode ser, não é? Uma denominação pode ser. Na igreja de Deus não é assim. Porque a igreja de Deus tem uma realidade de vida. Jesus disse em João capítulo 15, verso 5: sem mim, nada podeis fazer. É uma realidade de vida, irmãos. Necessitamos estar ligados como corpo ao cabeça que é Cristo, como está em Efésios 4,15. Necessitamos reter o cabeça que é Cristo, como está em Colossenses capítulo 2, verso 19. Diz que muitos com falsas doutrinas, com visões, enfatuados na sua mente carnal, não retêm a cabeça que é Cristo, ou seja, eles não estão ligados à cabeça. Essa cabeça é da onde todo o corpo bem ajustado
e consolidado pelo auxílio de toda a junta, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, para sermos parte desse corpo, temos que estar ligados ao cabeça que é Cristo, de maneira individual e como igreja, sendo o corpo de Cristo, sendo uma expressão do Cristo mesmo nessa terra. Um corpo sem vida, irmãos, é um boneco, é um cadáver. E a única coisa que ele serve é para ser lançado num túmulo ou jogado no lixo. Então, quando nós nos reunimos, segundo o genuíno molde divino, conforme as Escrituras, essa vida se manifesta no nosso meio. Mas não é só o método, não é só o molde, precisa ter a vida, precisa ter realidade. Então, quando o homem, irmãos, põe a mão para organizar, o que vai ser o resultado disso? Morte. Esse vai ser o resultado. Amém? Nós vemos, irmãos, que muitas organizações religiosas tentam fazer as coisas tudo certinho. Organizam as pessoas nos seus devidos papéis. Dizem, temos que fazer todos participarem, né? Cada um numa função para se sentir incluídos. Vão se criando os ministérios. Cada um recebe um ministério, entre aspas. Cada um é colocado numa função e assim ele se sente participantes. É assim que funciona na igreja, irmãos? Não é assim que funciona na igreja. Na igreja não é nós que elaboramos o que devemos fazer. É Deus quem faz. Deus tem o seu molde. Deus tem a sua maneira. Nós devemos seguir a direção das Escrituras e do Espírito Santo. Você está preparado para isso, irmão? Tem um preço para isso. O preço é você abrir mão da sua vontade. Não é? O preço é eu me submeter à vontade de Deus. É eu me colocar como um cooperador de Deus, segundo o seu Espírito e a sua palavra, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é assim que se menciona tanto sobre Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Aqui você está, já era, irmão, para você e para mim. O que você está fazendo? Você está se apresentando a Deus. Romanos 6 fala que nós devemos nos apresentar a Deus e apresentar os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, porque foi regenerado, agora é vivo. Estava morto em delitos e pecados, agora foi renascido, nasceu de Deus, nasceu do alto. Santo, porque foi separado para o uso de Deus. E agora em Cristo Jesus é agradável a Deus. Oferecer culto a Deus, um culto inteligente, espiritual, racional. E o verso 2 o que diz? E não se conformar com este século. Sabia que este século tem a sua religiosidade, irmão? Sabia que esse século tem os seus moldes, seus padrões religiosos? Talvez você goste muito deles. Talvez eu goste muito deles. Que o Senhor nos liberte desses padrões, desses paradigmas humanos, dessas fortalezas na nossa mente, porque verdadeiramente, segundo 2 Coríntios 10, são fortalezas. Você conversa com alguém que durante toda a sua vida reuniu de tal forma, congregou de tal forma, fez as coisas para Deus da sua forma, e você vai falar para ele sobre como a Bíblia diz sobre alguma coisa, ele entra em pânico, como dizem, espana. Não é assim que acontece? Já aconteceu isso com você, irmão? Quando você é confrontado pela verdade, você espana. Você não está acostumado com ela. Ela te escandaliza. Você diz, mas eu sempre vivi assim. Meu pai vivia assim. Minha avó já fazia assim. Aí vem Deus e nos escandaliza. Porque Ele veio para nos livrar da nossa vã maneira de crer e nos introduzir numa realidade que haja fruto através de Jesus Cristo.
Mas precisa alterar a mente, irmão. O camarada veio de determinada denominação, ele já está prontinho. Ele é um crente daquela categoria. Se ele veio da outra, é um crente daquela categoria. Da outra, daquela categoria. Da outra, daquela categoria. Cada um com seus paradigmas. Não é? Alguns irmãos leram nas Escrituras que por essa causa eu me ponho de joelhos. Então tem que orar de joelho. Não é? Tem que orar de olho fechado. Tem que orar de olho aberto. Tem que orar sentado. Pode orar deitado. E agora, irmãos? Aí nós criamos a igreja dos que oram sentados, na igreja dos que oram de joelhos, na igreja do véu, da igreja do sem véu, das igrejas congregacionais, episcopais, com sistema de governo de presbitério, e assim vai. Percebeu bem, irmão? Nós criamos, nós inauguramos, nós abrimos, é nós que fazemos isso. E o que o Senhor espera de nós? O Senhor espera de nós que nós estejamos sujeitos, submetidos ao seu governo, à sua autoridade na igreja. Você está disposto a isso, irmão? Quanto vai custar? Vai custar tudo. Vai custar o teu sonho. Vai custar passar pela cruz, aquilo que você acha que você deve fazer, os seus dons. Vai custar tudo. Você está disposto a isso? Então, a nossa ideia na igreja tem pouca serventia, irmãos. Deus já deixou pronto. Faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Bendito seja o Senhor. Nós temos a sua vontade revelada, concluída, né? Você pode até treinar um de volta para o futuro com a sua Bíblia. É só você ir lá em Apocalipse 22, 21 e ver como é que vai acabar, né? É o de volta para o futuro. Eu lembro lendo essa semana sobre as coisas do futuro e o autor colocou esse título no capítulo do seu livro, De Volta para o Futuro. E ele falava da onde? Da Jerusalém Celestial. Aquela cidade imensa, com 2.300 mil quilômetros. 2.300 quilômetros quadrados. Né? Daqui a quase Salvador, que descia do céu da parte de Deus, de ouro puro. Você quer olhar para o futuro? Como Deus consumará toda a sua obra? Está aqui. A vontade boa, perfeita e agradável do Senhor está aqui. Foi revelada conforme podemos ler nas páginas das Sagradas Escrituras. O que Deus requer de nós está aqui. Como devemos cultuar a Deus está aqui. Senão nós vamos trabalhar, irmãos, os nossos próprios tijolos. E não estaremos incluídos na obra de edificação de Deus. Esse trabalho de Deus, irmãos, é voluntário. Poucos irmãos sabem o que é isso. Eu lembro-me conversando com um ancião, muitos anos atrás, e na conversa, um irmão disse assim: os irmãos são obrigados a fazer isso. E quase deu um infarto naquele velhinho, naquele dia. Ele se mexeu todo assim, e ele disse: os irmãos não são obrigados a nada. Na igreja ninguém é obrigado a nada. Todo o trabalho na igreja é voluntário. Tudo é na direção do Senhor, de boa vontade, não por indução nem por imposição. É assim que funciona na casa de Deus. É só você ler Êxodo capítulo 25, quando vai começar a pedir-se as ofertas para a construção do tabernáculo. O que Deus disse a Moisés? Moisés, receba a oferta de todo homem
cujo coração se mover para isso. Desse receberás oferta. Porque na igreja tudo é voluntário. Pode abrir a sua Bíblia, irmão. Êxodo capítulo 25, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente para isso. Dele recebereis oferta. A voluntariedade, irmãos, é uma marca na igreja. Hoje, um pregador vai na frente da plataforma e ele impõe aquilo que ele quer que seja feito aos irmãos. Ou ele induz, o que é mais venenoso ainda, o que é mais associado com Satanás do que a imposição, a indução, a maneira de falar sem falar, a maneira de pedir sem pedir, de levar as pessoas a fazerem aquilo que eles querem de uma forma dissimulada. Isso é o que fazem os falsos mestres em 2 de Pedro capítulo 2. Eles fazem negócio dos irmãos com palavras fingidas. Eles fazem comércio das almas das pessoas. Mas na igreja, a voluntariedade é uma marca. E isso fica em total oposição às imposições desses líderes. Então, irmãos, se nós andarmos aos moldes de Deus, conforme está descrito na sua palavra, pela vida de Cristo, no Espírito Santo, ligados a Cristo e nos oferecendo a Deus, voluntariamente, irmãos, com tudo o que somos e o que temos, então teremos uma expressão verdadeira de igreja, enquadrada dentro dos moldes divinos. De outra forma, não. Deus não precisa de você, Deus não precisa impor nada a você. Aliás, essa é uma das características de Deus. Chama-se aceidade, autoexistência, autossuficiência, autossatisfação. Só nele, só Ele tem. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele é autossuficiente, autoexistente. Isso está por trás do nome de Deus, eu sou. Está por trás deste nome. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Sou sempre o mesmo, não mudo, não preciso de nada. Todas as coisas vieram a existir por minha causa. Amém, irmãos? Nós nos introduzimos nesse propósito, voluntariamente. Bendito seja o nome do Senhor. E se é assim que funciona, irmãos, podemos dar um passo adiante aqui. Se a casa é de Deus, se Deus é o arquiteto, podemos falar também que Ele é o que, irmãos? O edificador. Não foi isso que Jesus Cristo falou para Pedro no capítulo 16 de Mateus? Quando Ele levou os apóstolos a Cesareia de Filipe e perguntou para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns disseram Jeremias, João Batista, algum dos profetas. É isso que estão falando de ti, Senhor. E ele continuou dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? E o que aconteceu, irmãos? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Se alguém conhece o Filho, é porque o Pai o quis revelar. Se alguém conhece o Pai, é porque o Filho o quis revelar. Mas Jesus continuou dizendo assim: eu também te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra, quem, irmãos? Eu edificarei, uma palavra que tem incluso nela outro eu, a minha igreja. Amém? Quem edifica a igreja, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. O que nós somos dele? Colaboradores. Se nos submetermos a ele, se abrirmos mão da nossa vontade e nos sujeitarmos à vontade dele, então seremos colaboradores dele. Cristo é quem trabalha, por isso que você é um membro do corpo de Cristo, porque a vida é a vida de Cristo através dos seus membros.
Irmão, que invenção é essa? Não é só eu fazer as coisas externamente que vai dar tudo certo. Quem lembra de Romanos capítulo 14? Aliás, Romanos capítulo 15. Gálatas 2:20. Romanos capítulo 15, verso 17, diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me, Paulo está dizendo, em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Quem fez, irmãos? Cristo fez por intermédio de Paulo. É isso que está escrito aí? Não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo. Ele diz: de maneira que desde Jerusalém até a circunvizinhanças até o Ilírico, tenho proclamado o Evangelho de Cristo. Ele fez. Mas quando ele estava fazendo, quem estava fazendo? Nele, através dele, Cristo. Cristo fez por meu intermédio. Aí você entende a parte do meio da expressão, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É assim que funciona na igreja. Nasce nele, é feito por meio dele e é para ele. É assim que funciona na igreja, irmãos. Se alguém está edificando a igreja, é o próprio Cristo. Qual é o nosso papel? 1 de Pedro, já que estamos falando de Pedro, quem é a rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada, irmãos? Cristo. Essa é a rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada. E o que nós somos nessa edificação? Segundo 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4, 5 em diante. Somos o quê? Pedras, o quê, irmãos? Vivas. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então pegue a última parte e a primeira do versículo: chegando-vos para ele, sois edificados. É isso que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Esse Jesus é a pedra rejeitada por todos, que veio a ser a principal pedra angular. Nós também somos pedras vivas. Se nos chegarmos a ele, somos edificados, casa espiritual. E nós, não só isso, sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus está edificando a sua casa, um lugar para a sua habitação. E essa casa é uma expressão dele mesmo, da sua vida. Nada nessa casa está alheio ao caráter divino. Não entra nessa casa nada, não deveria entrar, não é, irmãos? Nada que não seja conforme o caráter divino. Então nós somos cooperadores de Deus nessa casa, porque, irmãos, pura graça e misericórdia, nós nos tornamos participantes do trabalho de Deus, como ele fala em João capítulo 5, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Como ele fala no final do capítulo 4 de João, outros trabalharam, vós, ele está falando para os seus discípulos, irmãos. Se tinha alguém que tinha uma categoria boa, para nós incluirmos como homens de Deus na igreja, eram os apóstolos, não é verdade? Ele diz, outros trabalharam, vocês entraram no trabalho deles. E esses que vieram antes entraram no trabalho de Deus. E agora nós, eu e você, entramos nesse trabalho de Deus. Amém, irmãos? O que Deus espera dos seus colaboradores? Você quer ser um colaborador nessa edificação, irmão? Se você não for, inútil é você fazer qualquer outra coisa na sua vida. Se Deus não edificar a sua casa, se Deus não guardar a cidade, o que acontece, irmãos? E em vão trabalhos que edificam.
em vão vigia a sentinela. Dura coisa é acordar de madrugada, comer o pão de dores. Aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. O Senhor está edificando sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Nós entramos nesse trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Não faço ideia. À medida que você compreender mais os propósitos de Deus, você e eu vamos chegar a essa conclusão. Por que, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? Não faço ideia. Os mais despreparados, não faço ideia. Aqueles mais malucos do mundo, é verdade. Os que não são, para confundir e tornar em nada os que são. Para que Deus receba a glória para Ele. Ou como diz o Salmo 8, da boca de crianças de peito suscitaste força, Senhor, por causa dos teus adversários. Então o Senhor vence os seus adversários através da igreja. O Senhor é muito bom conosco, irmãos. Sua misericórdia verdadeiramente alcançou miseráveis pecadores como nós. O que Deus espera de nós? Deus espera que sejamos humildes, irmãos. Sabe o que significa ser humilde, irmão? Se colocar na mais baixa posição. Se colocar no fim da fila, irmão. Não esperar nada para você. Não almejar os primeiros lugares, nem as altas posições. Não buscar ser melhor que ninguém. Esse é o Espírito de Cristo. Nem superior a ninguém. Como nós lemos no começo da reunião. Será que é isso que nós vemos nos dias de hoje, irmãos? Ou nós vemos os irmãos brigando pelos primeiros lugares? A semelhança dos apóstolos em Lucas 22, verso 24. Quando a Bíblia diz que eles suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles era o maior. Ou a semelhança dos fariseus que buscam os primeiros lugares e serem vistos dos homens. O texto diz que esses já receberam o seu galardão. Será que nós estamos nessa condição? O Senhor Jesus deu uma lição naquele dia aos seus discípulos. Ele disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e sobre eles exercem a autoridade e são chamados de benfeitores. Sabe o que Jesus disse? Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor. E aquele que dirige, essa é uma palavra bem apropriada, seja como quem serve. Será que vocês entenderam? Será que os apóstolos entenderam? E ele mostrou para eles o que estava acontecendo naquela cena. Eles estavam o quê, irmãos? Sentados à mesa naquele dia. E o Rei do Universo os estava servindo. Foi isso que aconteceu naquele dia. Pois qual é o maior? Jesus disse para eles: quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? E Jesus diz assim: pois no meio de vós eu sou como quem serve. Porque o Filho do Homem, como diz Marcos 10:45, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é o espírito dos colaboradores, irmãos? Um espírito humilde, que se interessa pelo bem do outro. Antes dos versículos que nós lemos no começo da nossa reunião, de Filipenses capítulo 2, verso 5, o que Paulo diz? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, Paulo diz, de modo que pensais a mesma coisa, sejais do mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Então, é fazer assim, irmão. É ir para o fim da fila. É esperar que o outro cresça. É servir o outro em Cristo Jesus. Esse é o espírito dos colaboradores de Deus. Os servos fiéis de Deus são aqueles que humildemente não almejam nada para si mesmos
e tudo para Deus, servindo a vida dos seus próximos. Porque, irmãos, muitas pessoas dizem que servem a Deus, mas servem a si mesmas. Porque, na realidade das suas vidas, elas estão edificando sua própria obra, e não a de Deus. Porque servem a si mesmas, e não a Deus, porque não se vê nenhum trabalho no que concerne ao seu próximo. Nenhuma preocupação com o bem do outro, com o bem dos seus irmãos. Paulo diz, por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E ele continua dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Daí vem, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a mente de Cristo, impressa em colaboradores humildes. Amém, irmãos? Em segundo lugar, o que Deus espera dos seus colaboradores? Dependência. Paulo falou coisas grandes, não foi, irmãos? Coisas tão grandes que Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, diz que eram difíceis de entender e que muitos indoutos distorciam para a sua própria destruição, como faziam com as outras escrituras. Mas sabe o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5? Falando antes de falar do ministério do Espírito Santo, do resplandecer muito mais elevado do que aquilo que refugia no rosto de Moisés. Ele diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Não é assim que Jesus disse? Sem mim, tudo que nós podemos fazer vem de Deus. Amém? Depender do Senhor é ter o Senhor como nosso tudo, irmãos. Não fazer nada sem perguntar para Ele. Ter uma vida de dependência dEle. É isso que o Senhor espera de nós, como membros do seu corpo. Mas não só isso. O Senhor espera de nós fidelidade. O que se espera de um dispenseiro da graça de Deus? 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, ser achado fiel. Sabe o que é isso, irmão? Não inventa nada, irmão. Seja fiel àquilo que está escrito. Guarde. O que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2? Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra, a que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Essas são as palavras do Senhor. Queremos ser fiéis, irmãos? Não precisamos inventar nada. Temos que guardar com fidelidade a palavra do Senhor. Amém? O que Deus espera de nós quando Ele voltar? Que sejamos achados por Ele fiéis. Na nossa velhice, se nós morrermos, estaremos imediatamente com o Senhor. O que o Senhor espera de nós? Sejamos achados fiéis. Qual é o servo que entra para o gozo do seu Senhor? Como diz a parábola, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O que Deus espera de nós, irmãos? O Senhor espera que nós guardemos o que nos foi confiado, como Ele diz a Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo. Tu, porém, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Foi confiado como um tesouro. Guarda o que te foi confiado. Evita os falatórios inúteis, profanos, as contradições do saber. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em ti. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Aquilo que nós ganhamos da parte de Deus seja guardado por nós com fidelidade até o fim. Amém? Também o Senhor espera de nós santidade. Santidade
é uma vida em conformidade com o padrão divino. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Então é uma vida de conformidade com a régua de medir de Deus. E um autor antigo, quando ia falar da infinitude de Deus na sua santidade, ele dizia que Deus era como uma régua, uma linha infinita de retidão. Né? E quem de nós pode ser assim? Nenhum. Mas podemos ser pequenas linhas de retidão. Na nossa finitude, se confiarmos genuinamente em Deus, seremos pequenas linhas de retidão. Santos, como santo é o nosso Pai Celestial. Paulo disse a Tito que ele deveria, assim, sendo assim, ser um modelo dos irmãos, na palavra, no procedimento, vivendo uma vida íntegra, reverente a Deus, com uma linguagem sadia e irrepreensível. 1 Tessalonicenses 4 diz que o Senhor espera de nós a nossa santidade, que nós nos abstenhamos de toda prostituição, que cada um possua o seu próprio corpo em santificação e honra. É isso que o Senhor espera de nós, como membros do seu corpo. Amém, irmãos? E uma vida voluntária. Será que nós estamos preparados para isso, irmãos? Vou repetir depois, de novo, o que diz em Êxodo 35, 5. Acrescentar isso. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, trará oferta ao Senhor. O que o Senhor espera dos seus servos? Humildade, dependência, fidelidade, santidade, voluntariedade. Inovações? O caminho é antigo, irmãos. É esse que nós devemos trilhar. A verdade é uma só. Não tem inovações. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A casa não é nossa. O molde da casa está pronto. Nós seremos julgados pela nossa fidelidade a Deus. Precisamos ser fiéis. Como Moisés foi fiel, como Cristo foi fiel, como os servos de Deus do passado foram fiéis. É isso que o Senhor espera de nós. Amém? E muitas vezes você vai olhar, irmão, e não vai entender bem porque se faz algumas coisas. A pergunta é: será que o que está acontecendo está errado? Ou o meu paradigma tem que ser mudado? Outra coisa que devemos ter atitude é ter um coração ensinável. É incrível nos nossos dias como são poucas as pessoas que estão preparadas para aprender a desaprender. Que têm um coração ensinável para ser corrigidos, desaprender aquilo que aprenderam errado. Você está preparado ou você e eu vamos ser tão obstinados que o Senhor falará conosco, mostrará o seu caminho e nós permaneceremos obstinados no nosso erro? O que vai acontecer conosco? Qual é a nossa opção, irmãos? E depois nós cantamos: tudo entregarei, tudo deixarei. Nada, irmão. A gente não deixa nem as nossas próprias opiniões. Não é verdade, irmãos? A gente adora ganhar uma discussão. A gente adora estar com a razão. A gente tem dado coices contra o aguilhão de Deus na nossa consciência. O Senhor, com leveza, nos toca na nossa consciência. E por que nós nos machucamos? Porque nós damos coices contra. Ele vem de novo e com leveza toca a nossa consciência. Ele já tem o seu padrão. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E para nós está tudo completo. Já está pronto.
Nós vamos entrar no trabalho, vamos ser trabalhados, vamos nos encontrar trabalhando. O Senhor vai fazer. O Senhor não precisa dos nossos arranjos. O Senhor não precisa dos nossos agendamentos. O Senhor não precisa da sua nem da minha organização. Ele está empenhado em edificar sua igreja. Eu lembro que uma vez o irmão Gino contava a experiência que ele teve com o genro dele, quando uma filha dele teve um cisto no ovário. E ele queria saber da parte do Senhor o que estava acontecendo naquela situação. Ele dizia: eu orei. Senhor, o que você está fazendo? Era a oração dele. Sabe o que o Senhor respondeu para ele, irmãos? O Senhor respondeu para ele: eu estou edificando a minha igreja. O Senhor respondeu para ele. Ele disse que naquela hora ele descansou. Você ia descansar com essa resposta, irmão? Será que eu ia descansar com essa resposta? Eu estou edificando a minha igreja. Nessa circunstância, tem que cooperar para a edificação da minha igreja. Foi a resposta do Senhor para ele. E ele descansou naquele dia com a resposta do Senhor. E o Senhor faz as coisas do jeito dele, da maneira dele, porque a casa é dele. Até quando nós vamos permanecer nas nossas teimosias, obstinações, ao invés de nos submetermos à mão governamental do Senhor, que está conduzindo a sua igreja conforme o seu propósito eterno? Até quando nós vamos estar com os nossos olhos nas coisas miúdas, pequenas, focados em pequenas coisas ao nosso redor, e não vamos perceber esse propósito eterno de Deus da edificação da sua casa, do trabalho de Deus, que todo o resto corrobora só para isso, não para outra coisa, para que nós possamos nos incluir nesse propósito, irmãos. O Senhor nos ajude, irmãos. Nós temos planos, não é? Nós queremos tantas coisas. Será que nós queremos ficar como Maria em Lucas 10, sentadas aos pés do Senhor, ouvindo suas palavras? Ela, diz o Senhor Jesus, escolheu a melhor parte, a qual não lhe seria tirada. Como é que você está, irmão? Agitada como Marta em muitos afazeres? E ali você percebe uma grande lição, porque aqueles que estão agitados em muitos afazeres sempre estão contra os que descansam em Cristo. Senhor, não te importa que esta fique aí? Manda que ela venha me ajudar. Marta, Marta, estás inquieta e ocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então, irmãos, quando nós estamos em Cristo, há descanso para as nossas almas, não é? Nós não estamos mais inquietos, agitados em muitos afazeres. Quando as coisas são aos moldes de Deus, Deus se encarregará de todas as coisas. Que nós possamos experimentar da sua vontade boa, perfeita e agradável. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite